vamos então ter esse protestantismo que nós chamamos de imigração. Sim. Que são famílias inglesas, são famílias suecas, são famílias alemãs, são famílias suíças que estão vindo aqui para viver, para fazer fazer a América. Uhum. E com o passar do tempo, é óbvio que essas famílias acabam se tornando perenes aqui, né? Se tornando brasileiros. E aí então você vai ter a construção das primeiras igrejas. Então, a primeira igreja construída aqui no Brasil em Nova Friburgo, né? De não ingleses, né? Depois em Petrópolis, então, que era o centro ali da corte, né? Depois as famílias que vão construir igrejas e se estabelecer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo. Como você tinha perguntado, com a Guerra Civil Americana, muitas famílias sulistas dos Estados Unidos vêm aqui para Americana e Santa Bárbara do Oeste, que são famílias batistas e metodistas. Os Lis também, né? Oi? A família Lee também, né? A família Lee, né? Família Lee vem para cá, muda de nome, né? Mas uma parte da família Lee, do general, né, confederado, ela vem para cá. Aliás, o trabalho batista brasileiro tá ligado a isso, porque você tem essas famílias americanas que vêm aqui para São Paulo, né? Americana e Santa Bárbara do Oeste. E um dos pastores, ele emite um folheto dizendo que o Brasil é um campo branco. Né? O Brasil não é... Eles não estavam acostumados aqui, porque a religiosidade brasileira aceitava tudo, porque... Olha, até o século XX, a Igreja Católica no Brasil só tinha um arcebispo e 5 bispos. O país inteiro. Sério? E hoje tem vários, né? O país inteiro, ele não era... Ele era cristianizado, entre aspas. Não havia uma resistência da Igreja Católica contra o protestantismo. Eles esperavam que aqui fosse igual à Europa, né? Mas quando chegaram aqui, ninguém odeia protestante. Ele fala, gente, aqui pode ser a próxima nação protestante do mundo. E aí, no caso dos batistas, os Bagby, né, que são o casal missionário, se apresenta na junta de missões e fala, a gente quer ir para o Brasil, a gente quer aprender a língua, a gente quer evangelizar esse povo. E aí eles chegam aqui no Brasil, entram em contato com o ex-padre que tinha se convertido ao protestantismo pelos metodistas, mas ele queria ser batizado por imersão. Qual era o nome dele? José Teixeira de Albuquerque. José Teixeira de Albuquerque. Que é o primeiro pastor brasileiro. Sim. Você tinha pastores aqui no Brasil, mas não eram brasileiros, eram todos estrangeiros. O primeiro pastor brasileiro é um ex-padre que se converte com os metodistas, mas ele ainda achava que o metodismo batiza por aspersão, né? Sim. Ele achava que ainda não estava completo. Daí, quando ele sabe dos batistas, ele vai até lá e pede o batismo por imersão adulto. E aí ele se torna um pastor batista. Daqui de São Paulo, eles migram para a Bahia e lá eles começam o primeiro trabalho batista brasileiro só para brasileiros e não para imigrantes americanos. Na Bahia? Na Bahia, Salvador. Salvador. Então é ali que chega, né, esse contexto evangélico, como você mencionou aqui pra gente. Da parte do batista, porque assim, quando a gente fala do contexto protestante, cada denominação forma o seu contexto. Então a gente pode... Antes dos batistas, você tem toda a presença metodista no Brasil, que está aqui desde a primeira metade do século XIX, reverendos e pastores metodistas que estão vindo para cá para evangelizar. No período de Dom Pedro II, né? Sim. Não, desde Dom Pedro I. Também? Desde Dom Pedro I para o II. Então, o que a gente tem aqui? O protestantismo de imigração, que são essas famílias vindo, trazidas pelo Estado, ou pelas próprias províncias, ou por empresas privadas. E você tem o segundo tipo de forma de presença protestante no Brasil, que a gente chama de protestantismo de missão. Que aí sim, juntas missionárias e sociedades bíblicas da Inglaterra e dos Estados Unidos patrocinam a vinda de pastores
pregar o evangelho para plantar igrejas. Sociedade Bíblica do Brasil. Dom Pedro II, ele também teve uma participação nessa implantação da Sociedade Bíblica do Brasil, dela chegar aqui a Não, na verdade era a Sociedade Bíblica de Londres e a Sociedade Bíblica Americana, entendeu? Ainda com Dom Pedro II criança, a gente tem aqui no Brasil a vinda desses chamados colportores. Colportor, sim, sim. Porque muitos desses pastores, eles só tinham o patrocínio só da viagem. Chegando aqui, ele tinha que se virar. Vai se virar como? Vendendo Bíblia e livros, né? Os primeiros desses colportores são metodistas, né? Depois já vim presbiterianos, batistas, enfim. Mas o que acontece? O povo amava comprar Bíblia aqui no Brasil. Coisa boa, legal. E eles participaram, então, ativamente do trabalho da tradução para o português, né? Ou da tradução do João Ferreira de Almeida. E a Igreja Católica, no caso, a igreja dominante aqui da época, ela não interveio, não ofereceu restrições para essa tradução? Então, esse que é o mais interessante, porque o catolicismo no Brasil, colônia e império, ele era um catolicismo mais jansenita, né? Jansenismo é uma corrente teológica católica que se desenvolve ali nos Países Baixos, de Bélgica e França, que ela é um contraponto ao Concílio de Trento. Ela acha que o Concílio de Trento errou, exagerou, abusou ao confrontar o protestantismo, né? E ela prega reformar a soteriologia católica com base em Santo Agostinho de Hipona. Então o jansenismo é uma corrente católica intelectual que prega a salvação só pela graça, a inutilidade das obras, a predestinação, que prega que a penitência não tem valor sem o arrependimento pessoal, e que prega também uma hierarquia mais forte e independente de Roma. É aí até que... quase um anglicanismo. Querem fazer uma independência em relação ao papado, né? De certa forma. Sim, o jansenismo. Né? Na verdade, os seguidores de Jansênio vão ir para esse lado. Né? Tanto é que a França vai ter um catolicismo também com tentativas independentes. Então, os seminários católicos de formação de padre e as universidades que haviam no Nordeste, que haviam no Brasil, as poucas universidades que também eram lideradas por padres e a intelectualidade era de sacerdotes católicos, já são jansenitas. E o jansenismo ele tem um apreço pela Bíblia, um apreço pela essa ideia da predestinação, da graça, né? E tecnicamente você tem a formação do português e a formação de uma nacionalidade ao mesmo tempo. E os pastores estão com a Bíblia em português. Olha lá. Então, os pastores vão vender essas Bíblias para os padres e para os seminários. Incrível. Maravilha. E é a tradução de João Ferreira de Almeida ali, né? Em princípio. Tem a tradução de João Ferreira de Almeida. Não. Tem outra tradução, que agora eu já não me recordo aqui. Mas, assim, a versão que vai vencer é João Ferreira de Almeida, que era muito boa, né? Tava muito mais próximo do nosso português, porque a gente tem que entender que o português também está se construindo. Sim. Né? Português, a nossa língua, né? Então, os missionários, eles escrevem jornais e textos em jornais falando, gente, pelo amor de Deus, o Brasil é um campo branco. A Igreja Católica aqui compra a Bíblia da gente. Não tem resistência, manda missionário, manda gente. Né? Isso que é interessante. Né? E aí entra a questão também da intelectualidade católica, porque entre o período da regência, que Dom Pedro I, a gente proclama a independência, mas depois ele vai precisar voltar para Portugal para reconquistar o trono e manter o poder da família dele lá. Nesse período da regência, a gente tem o Padre Feijó, que é um dos principais regentes e um dos maiores políticos da nossa história. Um grande personagem, né? Ele queria uma igreja católica apostólica brasileira, não romana. Ele era jansenita ele também? Muita influência. Tá. Mas o que ele queria?
algo parecido com a Inglaterra, uma igreja católica que o chefe da igreja fosse brasileiro e não o Papa Romano. Uhum. Então ele queria um patriarcado brasileiro, né? Ele queria que os padres casassem, que fosse liberado. Ele queria a liturgia tudo na nossa língua e não no latim. Né? E também participou ativamente da vinda de protestantes. O padre Feijó trouxe missionários moravianos para evangelizar os índios. Olha só. Que ele achava que seria substituir os jesuítas e outras ordens católicas pelos moravianos, faria que o Brasil se desenvolvesse mais do que com as ordens católicas. Sim. Né? O próprio padre Feijó fazia isso. Então, o que a gente vai ter? Uma amizade com o protestantismo. Uma parceria, muito né? grande. Uma parceria muito grande. Dentro desse contexto, desses missionários que chegam, por exemplo, Robert Kelly, né? Sobre a escola dominical. Ela, na verdade, a escola dominical não começa com o Kelly, né? Parece que tem um outro personagem um pouquinho antes. É isso mesmo? Sim, o primeiro... Qual a importância do Kelly para... E o protestantismo, o impacto dele no Brasil, como é que você vê isso? Tá, vamos lá. O Kelly era um presbiteriano que casou com uma congregacional, mas ele participava de um missionarismo interdenominacional reformado na Europa. Uhum. Tá? Ele já trabalhava com a língua portuguesa, Ilha da Madeira, inclusive. Né? O Kelly tem uma história fantástica já antes de vir para o Brasil. Que coisa. E aí ele ouve falar que os campos estão... Enquanto ele era perseguido na Europa, ele evangelizava em Portugal e em colônias portuguesas no hemisfério norte. Uhum. Mas enquanto ele era perseguido na Europa, ele evangelizava em Portugal e em colônias portuguesas no hemisfério norte. Uhum. Mas era perseguido pela Igreja Católica. Corajoso ele. Lá. Mas ele ouve falar dos missionários metodistas aqui, que aqui não tem perseguição. Ele, junto o que ele tem de dinheiro, compra passagem, vem com a esposa para cá, né? E inaugura a famosa primeira igreja evangélica, a Igreja Evangélica Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Mas ele também tem a morada dele em Petrópolis, e é ali que ele faz uma amizade com o imperador Dom Pedro II. Olha só. Então o Robert Kelly é muito importante. Ele é o pai da igreja brasileira evangélica, se eu posso colocar assim. Porque Sim. ele é o primeiro a construir o inário. Ele é o primeiro a não colocar denominação. Ele preferiu... Ele não botou igreja presbiteriana, nem congregacional, nem reformada. Ele botou igreja evangélica. Esse era o nome. Então ele fez um inário interdenominacional. E ele fez a primeira confissão de fé interdenominacional, que serviria para qualquer um. Se fosse reformado, luterano, arminiano, qualquer coisa, aquela confissão de fé serviria. Então eu digo que ele é o pai da igreja evangélica brasileira, porque a igreja evangélica brasileira... É porque muita gente... virou evangélico nessa era das redes sociais, que é a era da trincheira. Sim. Mas antes das redes sociais, quem lembra, os evangélicos era tudo igual, acreditavam basicamente na mesma coisa. Uhum. Né? Com exceção de um ou outro ponto ali. Hoje não, hoje as denominações se odeiam entre elas mesmo. Hoje é só guerra e trincheira. Mas antes das redes sociais, há 10 anos atrás, a gente tinha uma igreja evangélica. E o cara que pensou essa coisa interdenominacional, essa união de juntar tudo, colocar um inário em comum, tudo na língua portuguesa, depois uma confissão de fé em comum na língua portuguesa, foi o Kelly. Né? Ele é o primeiro a evangelizar escravos, fazer uma escola bíblica dominical para escravos, a lutar contra a escravidão aqui no Brasil, a batizar escravos. Ele é o primeiro a instaurar a excomunhão para quem tivesse escravo. Uau. Então todos os membros da igreja dele batizados tinham que libertar os escravos, senão seriam excluídos da igreja, né? Ele também é um dos primeiros lá em Petrópolis a batizar brasileiro. Primeiro ele batizou um português, depois brasileiro, depois batizar escravos, depois a ir para o Rio de Janeiro, depois a ir para o Nordeste e fundar a igreja evangélica lá também, se eu não me engano, em Pernambuco. Ele promove também a vinda de outros missionários? Sim, aí ele
Eu já falar, ele liga. É. Ele manda carta para os amigos dele, missionários em língua portuguesa, vem para cá. Olha que só. aqui Sim, sim. tá liberado. O imperador é meu amigo, eles querem uma igreja brasileira. E aí vem, e a igreja congregacional se torna uma grande potência aqui no Brasil durante essa segunda parte do século XIX e início do século XX, que hoje é uma igreja mais difícil de ver, né? Uma igreja menor. Né? Então a gente tem metodistas, batistas, essa igreja evangélica, que hoje voltou a se chamar congregacional, mas antes os evangélicos, né? E a gente tem os presbiterianos, né? Que ainda na segunda metade do século XIX você tem a vinda do Simonton aqui para o Brasil evangelizar e fundar a primeira igreja presbiteriana no Brasil, no Rio de Janeiro. E tem muita ligação com o social, tanto que a faculdade Mackenzie ela está nesse contexto, né? Sim, depois não você só vai religioso, ter né? o Chamberlain, enfim. O que não tem aqui no Brasil? Educação. Não tem faculdade quase, quer dizer, não tem faculdade nenhuma particular, nem nada. Não tem escola quase nenhuma. Tem nada. Quem é que vai trazer para o Brasil? A Mackenzie é a primeira universidade particular brasileira. Primeira. Sim. Só não fala. Esses missionários vão fundar escolas básicas para ensinar as crianças a ler e escrever. Uhum. Então eles traziam a igreja e traziam a educação. Junto com a educação, traziam a formação intelectual que vinha de fora. Então, quando a indústria nascer, quem vai ser contratado para essas indústrias não era o brasileiro, porque aqui no Brasil você se formava em Direito, Medicina e Teologia, você não tinha formação técnica. Uhum. Quem traz as escolas técnicas, quem traz o ensino técnico profissionalizante, as disciplinas, as coisas que não eram agrícolas ou voltadas para o café, são os protestantes aqui no Brasil. Então, se hoje a gente não está todo mundo plantando cana ou tirando borracha de árvore ou plantando café, você perguntou o impacto do protestantismo, né? É graças ao protestantismo trazer esse ideal de, junto com a igreja, a alfabetização, a escolarização, exatamente para o povo conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e se desenvolver. Então, a outra via que vai separar a gente da escravidão, né? A via escravista que vai lutar até a proclamação da República é uma. A outra via está na mão do protestantismo, de certa forma. Que história fascinante, né? Puxa vida, tem tantos detalhes que a gente não consegue ainda nem trazer por causa do tempo. Esporte, quem vai trazer para o Brasil? Futebol, basquetebol, handebol. Também o voleibol, protestantismo. Aliás, esses esportes, tirando o futebol, handebol, basquetebol, foram criados pela Sociedade Cristã de Moços nos Estados Unidos. O Miller, ele era protestante? Não, aí eu não sei. Mas assim, com exceção do futebol, esses esportes são esportes criados pelas igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Que interessante, olha só, muito E vão vir através da Sociedade Cristã de Moços, que era uma sociedade interdenominacional americana para promover a restauração da sociedade nos Estados Unidos, que depois vai se tornar uma grande junta missionária que vem para cá trazer esporte, educação, pensamento intelectual, porque a gente... E outra coisa também, os presbiterianos, metodistas, congregacionais estão lutando contra a escravidão, né? No que dá para eles fazerem. Uhum. Tá? Então a gente tem o processo abolicionista também incentivado internamente por esses grupos. Porque até hoje falar, presbiteriano é tudo rico, batista é tudo rico, é porque essas famílias vão estar no nascimento do nosso capitalismo aqui financeiro, industrial. Sim. E não aquele capitalismo agrário escravista. Uhum. Né? Então, são famílias que vão enriquecer e vão engendrar esse crescimento. Né? Então, isso pouco se fala, né? Pouquíssimo se fala.